Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Prazer, se você não me conhece, eu sou a Andressa, sou professora e estudante de mestrado e aqui a gente fala sobre docência, educação, rotina, de uma professora e também de uma estudante, que sou eu. Antes da gente começar a falar sobre o assunto de hoje, eu quero te pedir, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se aqui, porque é dessa maneira que eu consigo alcançar mais professores, mais estudantes de licenciatura, um público de fato que eu quero atingir. E é claro que isso também pode te ajudar com que sempre que eu lance novos vídeos, você seja notificado disso, tá bom? Bora então pro nosso tema de hoje. Bom, lá no Instagram, sempre que eu abro caixinha de perguntas, inclusive se você ainda não me segue, corre lá pra me seguir, vou deixar no arroba aqui, enfim, qualquer canto dessa tela. As pessoas me perguntam sobre mestrado, vida acadêmica, enfim. Esse é um assunto que sempre aparece. Eu resolvi gravar um vídeo aqui pro YouTube de maneira que ficasse assim, mais respondidas todas as dúvidas, de todo mundo que acaba tendo dúvidas sobre esse assunto. Mas, se eu não responder a sua dúvida, enfim, se for algo muito pontual, você pode deixar aqui nos comentários, pode ir lá no Instagram conversar comigo, fique à vontade, tá? Tô aqui pra ajudar no máximo que eu puder, enfim, o que estiver ao meu alcance. O tema do vídeo de hoje, então, você já deve ter visto aqui, no título. Como que eu decido um mestrado pra fazer? Como eu escolho? Como que acontece essa decisão, a partir do quê? Como que eu me organizo para entrar num programa de pós-graduação? Como que eu me planejo para introduzir pós-graduação na minha vida? Antes de também começar, a responder as dúvidas, enfim, de dar um panorama geral sobre essa decisão, essa introdução na pós-graduação, eu quero deixar claro que muitas das coisas que eu vou falar aqui são baseadas na minha experiência, como uma estudante de mestrado acadêmico em uma universidade pública, que já tô aí praticamente finalizando, já estou no meu segundo ano, no segundo semestre do segundo ano, Então, muito do que eu vou falar parte dessa minha realidade como uma estudante de mestrado. Mas é claro que a maioria das informações que eu vou te dar são informações, assim, que perpassam praticamente todos os programas de pós-graduação, tá? É claro que eles vão ter regras diferentes, nem todos os programas são idênticos, por exemplo, em relação ao processo seletivo. Isso é algo um pouco específico de cada universidade, mas eles muito se assemelham, Então, o mestrado acadêmico, ele tem um tempo de duração, por exemplo, que é comum a todos os programas de pós-graduação, ele tem atividades, enfim, que também são comuns a todos os programas, mas é claro que eu não posso dizer que tudo que eu vou dizer vai ser uma verdade absoluta para qualquer programa de pós-graduação que você entrar, ok? Bom, então vamos lá, Como que você pode aí começar a tomar essa decisão de entrar num programa de pós-graduação? Como que deve ser feita essa escolha? Primeiro ponto é pensar o porquê você quer fazer um mestrado acadêmico, Eu acho que a gente nem pode falar aqui em questão de doutorado, porque quem deseja fazer um doutorado previamente já fez um mestrado. Então, podemos tomar como uma obviedade que você já tem consciência, Você já tem consentimento de toda essa estrutura, enfim, de como você se organizar para fazer isso, porque você já fez antes. Mas, para quem quer fazer um mestrado, muitas vezes é um mundo muito diferente, às vezes até distante do que você vive, Porque, se for parar para pensar, não são todas as universidades que acabam trazendo esse panorama para você, de como entrar numa pós-graduação. Na minha realidade, eu até já contei isso lá no Instagram, sempre foi muito próximo de mim a pós-graduação. Então, os meus professores, enfim, o Instituto de Letras aqui da universidade em que eu estudei, sempre fez com que a gente tivesse muito habituado, por exemplo, com a pesquisa, com a ciência, e também deixou muito próxima essa relação com o programa de pós que existe aqui. Mas voltando para a pergunta base, por que é tão importante que você tenha consciência aí do porquê você quer fazer? Porque respondendo essa pergunta é também o que vai nortear a sua decisão, por exemplo, pelo programa de pós, pela linha, área de concentração que você vai escolher. A gente já vai falar melhor sobre esses subtópicos aí.
Mas então, inicialmente, é preciso pensar o porquê, né? Eu quero fazer uma pós-graduação. Então, será que é porque eu quero continuar uma pesquisa que eu fiz durante a graduação? Ou não? Será que eu fiquei um tempo longe, né, do ambiente acadêmico, eu fiz uma faculdade, fui trabalhar como professor ou professora, me introduzi no mercado de trabalho, na educação básica, comecei a observar ali algumas questões da minha realidade que eu gostaria de pesquisar e voltei para esse espaço. Então, essa resposta vai aí te nortear, como por exemplo, vou citar aqui rapidinho a minha realidade. Eu fiz o meu TCC, né, no curso de letras. Durante a minha pesquisa de conclusão de curso, né, que na verdade isso aí também vai variar de universidade para universidade, de instituto, curso. E no meu curso, o TCC era a produção de um artigo, que é um artigo científico, que a gente faz uma pesquisa, desenvolve, né, e apresenta lá para a banca. Então, durante a escrita do meu TCC, eu fiquei muito curiosa por continuar estudando aquilo. Eu queria dar continuidade aos estudos daquela área, que era algo que me instigava, sabe? Que me deixou curiosa. Falar, nossa, quer dizer então que eu posso continuar, eu posso fazer outros tipos de pesquisa aqui nessa área? Isso me deixou com uma pontinha, né? Uma esperança de poder seguir nesse caminho, de me tornar uma pesquisadora, enfim, de contribuir um pouquinho mais com os estudos, né, na área da linguística aqui no Brasil. E foi por isso que eu tomei a decisão de fazer um mestrado acadêmico. Logo em seguida de responder a pergunta do porquê fazer um mestrado, você já vai conseguir responder também em que área você quer fazer essa pós-graduação. Por quê? Como uma professora, era muito interessante também que eu fizesse, por exemplo, um mestrado na área da educação. Então, se eu tivesse ido para minha atuação enquanto professora e sentisse a necessidade de pesquisar algo ali daquela minha realidade que coubesse em algum programa de pós-educação, se assemelhasse a alguma linha, também seria interessante. Então, baseado nessa minha experiência, enfim, nessas minhas curiosidades, na minha vontade, foi que eu decidi qual programa de pós-graduação eu queria fazer. Enfim, o que eu queria estudar. Quando a gente pensa em área, é muito difícil que eu fale sobre a realidade de outras disciplinas, como, por exemplo, outras licenciaturas. Então, eu vou dar um exemplo da minha área. Eu sou formada em letras e no curso de letras eu tive disciplinas voltadas para linguística, gramática, literatura. Então aqui na minha região, ou até mesmo, enfim, se eu quisesse me mudar para longe, eu poderia buscar programas voltados para essa área, como eu falei, até de educação, né? Mas, por exemplo, se eu me familiarizasse mais com literatura, poderia buscar um programa de pós que tivesse linhas de pesquisa, né, voltadas para a literatura. Então, a partir da escolha da área de pesquisa que você quer fazer, vamos pensar numa coisa bem diferente da minha realidade. Vamos supor, então, que você é formado em matemática. Eu aposto que dentro do curso de matemática existem ali áreas de pesquisa que você pode desenvolver. Você deve procurar, então, por, primeiramente, universidades que tenham um programa de pós nessa área e então que você vai começar a pesquisar esses subtópicos, enfim, essas linhas de pesquisa que de alguma maneira dialoguem com a pesquisa que você quer fazer. Então, Andressa, quando for para eu pesquisar o programa de pós a qual eu quero entrar, é interessante que eu já tenha um projeto de pesquisa? Não necessariamente, mas é importante que você tenha já uma certeza do que você deseja pesquisar. Então, pelo menos a ideia, assim, da área, do que eu gostaria de fazer, onde isso se encaixa, é muito relevante, porque vamos supor que depois você vai escrever um projeto e que ele não tenha nada a ver com a linha de pesquisa que existe naquele programa de pós, daquela universidade. Aí você vai ter que fazer essa pesquisa novamente. Uma coisa interessante também de você pesquisar é sobre o conceito do programa de pós ao qual você quer fazer o seu mestrado. Por quê? Os programas reconhecidos pelo MEC, eles têm um conceito que varia de 1 a 7. Descobrindo esse conceito é que você também vai conseguir delimitar se aquele programa é de prestígio, se ele possui, por exemplo, muitas ou poucas bolsas, né, de mestrado, se ele desenvolve pesquisas que sejam relevantes nessa área que você quer desenvolver a sua, se ele possui um quadro grande ou não de docentes, enfim. Isso também é um ponto aí a ser pesquisado. Então, voltando aí para a sua decisão, né, de escolher um programa de pós, a partir do momento que você pesquisar por programas que se
assemelhem a área de concentração que você quer pesquisar, você vai então poder escolher dentro daquele programa qual linha está mais próximo da pesquisa que você quer desenvolver. Então eu vou citar de exemplo o programa de pós, onde eu faço mestrado. Lá existem 3 linhas de concentração, onde a primeira linha é voltada para os estudos linguísticos, mas mais especificamente análise do discurso. A segunda linha é voltada para a área de literatura e a terceira linha é voltada para os estudos linguísticos, mas mais especificamente língua, linguagem, cultura. Como que você precisa então fazer para tomar essa decisão? Lendo um pouquinho do que se trata cada linha, você vai escolher onde a pesquisa que você quer desenvolver se encaixa. Aí vem uma parte muito importante, que é escolher então um docente que faça parte daquele quadro de professores daquele programa que possa te orientar. Quando a gente pensa dentro da linha, ainda existem pesquisas diferentes sendo desenvolvidas ali, né? Porque como, por exemplo, no curso de letras, a gente tem diversas sub-áreas. Até se a gente pensa na linguística, existem ramificações de estudos linguísticos. E como que eu vou escolher um professor que tenha domínio nesse conteúdo que eu quero escrever, enfim, nessa área de pesquisa que eu quero escrever a minha dissertação? Então, todo programa de pós costuma ter um site que você pode navegar aí por muito tempo fazendo esse tipo de pesquisa. Lá, você vai encontrar o quadro de professores, que tem o nome, geralmente tem uma apresentaçãozinha. E também tem o link do Lattes, que é onde você pode entrar e você vai ver ali tudo que aquele professor tem desenvolvido ao longo da carreira dele, todas as pesquisas que ele tem orientado, todas as bancas de TCC, de mestrado, de doutorado que ele tem participado, pesquisas de IC, enfim, a vida acadêmica dos professores, dos docentes de universidades costuma ser muito presente no Lattes. Então também faça essa pesquisa. Por quê? Aí vem a pergunta-chave. Andressa, eu posso escolher o meu orientador? Isso aí é uma coisa que vai variar de programa para programa. No meu, por exemplo, a gente não pode escolher o professor orientador, mas existem programas de pós em que você pode, por exemplo, enviar 2 professores e um vai ser o seu orientador. O que você faz, a escolha de você manda o professor e ele vai de fato ser seu orientador. Então é muito importante que você também escreva um projeto que se assemelhe aos estudos de algum daqueles professores ali do corpo docente, né, do programa de pós. Um dos pontos também que pode, né, motivar a sua escolha é se aquele programa possui ou não, ou se ele possui poucas ou muitas bolsas de mestrado. Então, programas de pós-graduação, seja essa universidade pública ou particular, que seja reconhecido pelo MEC, dentro daquela escala de conceitos que eu contei para vocês. Então, programas que estejam acima da nota 3, eles possuem uma cota de bolsas. Essas bolsas podem vir de instituições como a CAPES, o CNPq, ou a fundação de amparo à pesquisa, né, daquele estado. Como, por exemplo, em Goiás a gente tem a FAPEG, em Minas Gerais a gente tem a FAPEMIG, e assim, né, nos outros estados, como Rio de Janeiro, temos a FAPERJ. Em São Paulo eu não sei, enfim, você também pode pesquisar isso. Mas, como funciona então? Cada programa de pós vai fazer um tipo de seleção diferente, específica daquele programa, para avaliar os discentes que vão entrar, né, para receber esse auxílio, enfim, essa valorização da sua pesquisa. Então, é uma forma de reconhecer o trabalho que você vai fazer ali ao longo dos 2 anos, né, que vai incentivar a pesquisa que você vai desenvolver ao longo do seu mestrado e você vai receber essa bolsa. Andressa, então quer dizer que se eu passar em um programa de pós, enfim, fazer todo o processo seletivo e eu for aprovado, eu vou ter uma bolsa de mestrado? Não funciona assim. Como eu falei, cada programa tem uma forma de seleção. Isso pode ser feito, por exemplo, de acordo com a colocação, pode ser feito uma seleção depois que você entrar, pode ter um processo interno que você precisa se inscrever, enfim, isso vai variar muito. Mas sim, programas que possuem maiores notas nesse conceito vão ter a chance de possuir mais bolsas. Então, se você está fazendo um mestrado porque você precisa se dedicar totalmente aí à pesquisa, por exemplo, se você vai sair do seu trabalho, se você vai se dedicar 100%, é muito importante que você faça um projeto muito bom, né? Que você fique em uma boa colocação, enfim, que você consiga ter destaque
para conseguir uma bolsa. Então, todas essas pesquisas que eu acabei de citar aqui, né, que você deve fazer antes de escolher o programa, são possíveis de serem feitas pela internet, porque todos os programas de pós possuem sites em que você pode entrar, você pode ver a nota, você consegue ver as linhas de pesquisa, você consegue ver os docentes daquela instituição, enfim, daquele programa de pós. E assim você faz a sua decisão e parte então para o processo seletivo, que é claro que aquele programa de pós vai ter um tempo ali, né? Um tempo de duração ao qual vão estar abertas as inscrições para o processo seletivo, e aí é importante também que você já tenha consciência de quando aquele processo seletivo vai abrir. Porque a maioria dos programas abrem de 6 em 6 meses ou uma vez por ano. E aí, entrando no site do programa, você consegue ver editais anteriores, onde você vai conseguir observar quais são as etapas do processo seletivo para quando as inscrições abrirem, você já ter consciência do que você precisa fazer. Então, eu acredito que essas sejam aí as etapas que você deve seguir para decidir, né, fazer um mestrado. Lembrando que tudo que eu citei aqui é em relação ao mestrado acadêmico. Eu já falei isso em outros vídeos, acredito que tenha vídeo aqui falando sobre diferenças entre pós-graduação, mas eu vou lembrar rapidinho vocês que existem dois tipos, tá? E a gente tá falando de pós-graduação acadêmica, que são mestrado e doutorado. Existe mestrado profissional, né, pós-graduação profissional, que não é voltada para a docência. Mas como nesse canal a gente fala muito sobre docência, vida de professor, essa é uma realidade para professores, uma possibilidade para você que está fazendo licenciatura, para você que já se formou, né, e atua como professor. Então, essa é uma possibilidade para que a gente, por exemplo, desenvolva pesquisas voltadas para a nossa realidade docente. Ele pode, inclusive, trazer valorização profissional para você, mas ele também é um caminho para você se inserir no espaço acadêmico, como, por exemplo, professores que desejam trabalhar em instituições federais, fazer concurso público para dar aula em graduação. Esse é um caminho que você pode trilhar, então fazendo graduação, mestrado e depois um doutorado, para então prestar um processo seletivo, enfim, um concurso público para a área de docente do quadro de uma instituição federal. Eu espero ter respondido as dúvidas de vocês, ter dado aí um panorama de como decidir ingressar nesse mundo. Espero que você seja feliz na sua decisão, consiga em breve, né, entrar para o ambiente acadêmico, enfim, realizar uma pós-graduação. E qualquer dúvida específica que você tiver, fique à vontade para conversar comigo, seja aqui ou no Instagram, tá bom? Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!